Olá, buenos dias. Vamos concluir aqui então o capítulo 7. Nós vamos concluir falando aqui de verbos, né? Que é o que a gente mais vê aqui nessa gramática. Para ser bem sucinta, vamos lá, página 71, língua em uso. Aqui nós vamos ver o pretérito perfeito de subjuntivo. Aqui temos a tabelinha com eu, tu, ele, nós outros, os outros, eles. Como é que eu uso o pretérito perfeito do subjuntivo? Aqui está dizendo que, no exemplo, que sempre ele vai ser junto com um verbo auxiliar, que é o verbo haver. O verbo haver, ele gosta sempre de estar auxiliando aí nas conjugações. E aqui diz assim: ao reler essa afirmação de Lisandro Aritimunho entresacada, de la entrevista apresentada, observa atentamente a forma verbal composta que destacamos. Aí tem. Vamos me acompanhando aí, página 71, tá, gente? Eu aprendi música desde muito chico. Y tuve la suerte de que mi familia me haya dejado transitar por el camino. Traduzindo ao pé da letra, é assim, em português. Eu aprendi música desde criança e eu tive a sorte de que minha família me deixou transitar por esse caminho. Ou seja, não me impediu de seguir outra carreira, pelo contrário, me deu apoio, me deu força para eu continuar nessa caminhada de músico, de musicista. Usado para expressar uma ação passada supuestamente concluída. Este tempo verbal se forma com o presente de subjuntivo del verbo haber sucedido del participio del verbo principal, como verás em la continuação. Aqui, ó, na tabelinha aí. Nessa tabelinha aqui, ó. Tá dizendo o quê? O pronome, yo, o verbo auxiliar, haya, que é o verbo haver, mais o verbo principal, que vai ser, no caso aqui do exemplo, deixar. Ou seja, fica haya dejado. Esse haya aqui é o verbo haver. Ele tá aí, pode ser na primeira pessoa do singular, que é o yo, e na terceira pessoa do singular, que é o ele. Dependendo aí do que está, em que tempo que está, em que pronome que está a frase. Nesse exemplo aqui, eu aprendi. Tá falando de quem? De mim. Então, é eu. Eu aprendi. Como é que fica o verbo auxiliar, que é o verbo haver? Na primeira pessoa do singular, como é que fica? Eu, haya. E o verbo principal vai ficar como? No passado também, ou seja, no particípio. Por quê? Porque aqui está dizendo que é o particípio do verbo principal. O verbo principal é o quê? É o deixar. Cadê? Deixar. Aqui desse verbo aqui, esse exemplo aqui é deixar. Derrado, transitar. Haya derrado. Lembram que a gente estudou que particípio é tudo que termina em ado e ido? Então, aqui o verbo é deixar, termina em AR, então o particípio vai ficar deixado, tá bom? Então, vai ficar yo haya dejado transitar por esse caminho. Aqui do lado tem. Mira estes outros exemplos. Ojalá te haya tocado el corazón en mensaje de su canción. Quem sabe você tenha tocado o coração a mensagem da... Quem sabe você tenha tocado o coração de alguém com a mensagem da sua canção. Outro exemplo. Espero que ellos hayan llegado al show al tiempo. Esse hayan já tá dizendo o quê? Que não é o yo, que já é outra pessoa, outro pronome. Bora ver aqui. Yo haya, tu hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayan. Então, aqui é ellos.
Espero que ellos hayan. Inclusive, na frase já está dando o pronome. Ellos hayan. Espero que eles tenham chegado no show a tempo. Esse hayan, professora, mas hayan não é o verbo haver? E por que a senhora falou ter? Porque dependendo do contexto, ao pé da letra a tradução fica assim, tá bom? Mas é o verbo haver que entra aí. Tá? Se fosse bem ao pé da letra, como não tem muita coerência para nós no português, ele iria ficar assim. Espero que eles... o verbo haver... É porque o verbo haver em português é como se fosse hajam. Traduzindo ao pé da letra ficaria hajam. Espero que eles hajam chegado ao show a tempo. Mas como para nós esse hajam não existe assim, do jeito que está aqui, existe o verbo haver, para nós não vai entrar desse jeito. Por isso que não dá coerência se eu for traduzir ao pé da letra. E se eu for traduzir para o nosso português, vai ficar: espero que eles tenham chegado a tempo. Entra o verbo ter, não entra o verbo haver. Tá? Aí vocês vão partir aqui para as atividades. Tá aqui, ó. Observe essa diferença entre o presente e o pretérito perfeito subjuntivo. Espero que tenhas suertes em algo que vá a ocorrer. Espero que haya tenido suerte em algo que que já ocorreu. Tá bom? Um aqui é no futuro, o outro, no caso, um é no presente e o outro é no passado. Aí vocês vão aqui analisar a situação em seguida e vocês vão continuar aqui, ó. Os amigos de José Luiz foram ao show de rock. Sin embargo, no entanto, ele não pôde acompanhá-los, mas lhe desejou, o melhor. Aí tem o diálogo. José Luis, ¿no viene con nosotros al show de rock? No, esta vez me tengo que quedar. Espero que... Aí ele vai e deseja para os amigos dele. Espero que lo disfruten mucho y que puedan ver a los artistas de cerca. E que saquem muitas fotos. Aí aqui está a pergunta. Como deveria reportar José Luis esos mismos deseos a seus amigos se esses acabaram de chegar de show? O show já aconteceu. Agora. E como que ele iria falar para os amigos dele? Aqui no exemplo, ele desejou boas coisas a os amigos dele para uma coisa que ainda ia acontecer, ou seja, era no presente. Espero que desfrutem muito e que possam ver os artistas de perto e que tirem muitas fotos. Tudo no presente. Agora aqui tá pedindo para vocês colocarem. Os amigos dele já foram pro show e eles passaram lá. Como que ele iria desejar a mesma coisa ou no passado para os seus amigos? Espero que Aí vai entrar o pretérito subjuntivo. Vou dar só um exemplo. Espero que lo hayan. Por que hayan? Porque são eles. Que vocês. É a mesma coisa de vocês. Espero que vocês... Aí, hayan aqui no caso, tenham desfrutado muito e que... Aí vocês vão colocar. Continuem aí, tá bom? Na página 73, está dizendo também aqui sobre o haver nascido. Vamos ver. El haber nacido en la Patagonia me enseñó a esperar. Si hubiera nacido en Buenos Aires, tal vez tendría otra personalidad. En español, como habrás podido notar... Só um pouquinho. Desculpa. Em espanhol, como habrás, como você pode notar, los tiempos compuestos se forman con el verbo haber. Em espanhol, em português não.
Analiza, pues, estos ejemplos comparativos entre português e espanhol com o verbo ayudar. Com o verbo ajudar, vamos ver. Aqui tem uma tabelinha, página 73, tá? Vamos lá. Português, depois tem espanhol, e português e espanhol. Vamos ver como é que fica. Ter ajudado em português. Haber ayudado. Viu? Como em português não tem esse verbo auxiliar haver para nós, então a gente usa o ter, tá ok? Aí, de novo, português aqui do lado. Teria ajudado. Em espanhol, habría ou hubiera ou hubiese ayudado. De novo, em português, terei ajudado. Em espanhol, habré ayudado. Tenha ajudado. Em espanhol, haya ayudado. Esse é porque é no subjuntivo, tá? É no subjuntivo. Tinha ajudado, já é no passado. Havia ayudado. O tinha ajudado é havia ayudado. Tivesse ajudado, hubiera ou hubiese ayudado. Ok? Mais uma observação. Deve ter atenção para não usar o espanhol, o verbo tener como auxiliar. Porque tener não é auxiliar, é só o verbo haver, tá? O tener, ele é um verbo comum mesmo. E, como eu falei, a gente usa o verbo ter no português. No espanhol, não. No espanhol, a gente usa o verbo auxiliar haver. Vamos lá. Para essas formas verbais compostas de português ao espanhol, passe essas formas para o espanhol. Vamos ver. Ter chegado. Como é que fica em espanhol? Se em espanhol o verbo auxiliar é haver e não é ter, como é que fica? Fica haber chegado, não é? Sim, vamos lá. Tinham feito. Como é que fica tinham? O tinham vem de muitas pessoas, certo? Ou muitas coisas. No caso aqui, pessoas, porque fato é de incluir pessoas. Vamos lá. Tinham feito. Habían hecho. Hecho, H-E-C-H-O. Hecho. Teremos ido. Teremos ido em português. Agora em espanhol, como é que fica? Habremos ido. Habremos ido. Ok? E a letra D até a letra F vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. A segunda, señala a forma verbal que deve completar os espaços deste diálogo. Por exemplo, a frase é: He passado por casa de Graciela, pero no había nadie. Eu passei pela casa da Graciela, mas não havia ninguém. No te preocupes, seguramente. Aí qual é a resposta? Haya salido a cenar com seus padres, habrá salido, hubiera salido. Qual dessas alternativas? Marquem aí, tá bom? Até o final. Desculpe de novo. E concluam aí essa atividade. Isso aí vai cair na prova, tá? Na última provinha de vocês. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Professora, eu ainda não entendi. A senhora explicou, mas eu não entendi, tá? Pode mandar mensagem que eu vou responder vocês. Não fiquem acanhados nem com medo. Não vou brigar com ninguém não, tá, gente? É normal a gente não entender. É um pouco complicado, porque isso não tem no português. Só tem no espanhol. Então, pra gente, né, internalizar, entender direitinho, tem que explicar bastante, 1, 2, 3, mais de 2 vezes, tá bom? Buen final de semana a todos, que Dios bendiga a ustedes y un gran beso. Y hasta luego, cualquier duda puede enviarme un mensaje. Chao.